de chegar em Shangri-La e tá frio. Bom ponto. Nossa, eu acabei de ler o livro que dá início ao nome Shangri-La, ao mito Shangri-La. Então depois da vinheta eu vou ter muita coisa pra contar pra vocês. Fiquem ligados aí. Esse é o hostel. Olha que doido. E aqui deve ser o terreno vizinho do hostel, sei lá. Não sei. Ei! Esse é o quarto. Dá aqui as coisas. Com ele. E esse aqui é o quarto. Nosso quartinho pelos próximos dias. A gente já tá há 4 dias no Tibete. Você não viu os últimos vídeos da trilha que a gente fez pela garganta do Salto do Tigre? Vai lá assistir, tem 3 vídeos, porque a gente fez 3 dias de trilha. E agora a gente veio pra Shangri-La, a capital dessa prefeitura autônoma tibetana. Daqui a gente tá a 3.000 metros de altitude, por isso que eu fico sem fôlego. A gente lembrou que tinha que comer, então vamos mostrar um pouco. Fome lembrou a gente. Então a gente vai mostrar um pouquinho da cidade, né? Por que não? Agora de noite tá lindo o negócio. A gente não viu de dia ainda, mas de noite tá bonito. Parece muito que a gente tá em outro país mesmo. Né? O lugar que a gente tava no Tibete era tipo... Era o meio do mato no Tibete, assim. Agora a gente chegou numa cidade tibetana, assim. Desenvolvida tibetanisticamente. Vocês entenderam? Definitivamente não é nada chinês, uma cidade vazia. Cidade bonita e turística, vazia. Não pode ser na China. O que tu quer comigo? Você nada, eu tô filmando o moço ali passando com a criança. Empacotadinho. Cara, tá muito quentinho aqui embaixo, mostra pra eles o que tá acontecendo. Nossa. Temos um aquecedor individual na nossa mesa. Nossa, tá muito bom. Tá muito gostoso. Muito quentinho. Yummy, a gente veio comer. A gente tava andando pela cidade, não queria andar muito, porque a gente quer voltar logo pro quarto trabalhar. Aí a gente encontrou um restaurante que tem comida ocidental, mas melhor ainda. Tem comida árabe. Eu tô sentindo o cheiro de azeite. Gente, não existe azeite na China. Ai, azeitona. Eu amo azeitona. Cai fora que eu quero comer. Começando o dia aqui em Shangri-La, temperatura negativa. Tem umas poças d'água até congeladas por aí. Xixi. E esse aqui é o nosso café da manhã. Esse aqui é o de sempre, né? Vocês já estão cansados de ver. Mas esse aqui é novo. É um pão tibetano esse. Pão tibetano, vamos ver o que tem dentro dele. Aqui no Tibete as coisas são muito diferentes. Tem pão, tem queijo. Nossa, gente, é ótimo. Na China a gente compra esses pães recheados e a maioria das vezes é doce. Um doce bem esquisito, assim, tipo feijão doce. Esse aqui é um salgadinho de respeito mesmo, bem temperadinho. Sucesso. A gente vê esse prédio, ele é todo decorado no estilo tibetano. Tem as coisas ali do budismo, mas também tem uma árvore de Natal. E o nome dele é Vila Romântica. Tem um telão aqui, um palco. Sei lá, uma mistura muito louca. Vou mandar aí ver o que tem nele. Parece que é só um shoppingzinho, a Vila Romântica, mas com esses prédios todos em decoração tibetana, que é essa madeirona e tal, toda trabalhada. A gente pegou uma das entradas da cidade histórica aqui em Shangri-La e parece bastante o shopping que a gente tava, só que mais baixinho. E é tudo assim, tudo na madeira, tipo, com muito detalhe. Olha ali, olha o detalhe ali. Uma coisa que eu não repararia se eu não tivesse visto o vídeo lá dos nossos amigos do Mundo Sem Fim é que aqui as lojas, elas tiram a porta, ó. Não tem como simplesmente abrir. Eles tiram a madeira e deixam encostada ali
pra de noite botar de volta. Engraçado, né? Diferente. Falando neles, né? Renan, Michele, um abração, ó. Saudade de vocês. Tem que tomar aquela, hein? Marcelo, sai daí, você tá me atrapalhando. É o iaque. Eita, o iaquezinho. É o símbolo daqui do Tibete. Esse iaque, eles é tipo a vaca daqui, eles fazem tudo com iaque. Comem a carne, pegam leite. É o bicho tradicional aqui do Tibete. Tá vendo ali Tashi Delek? Tashi Delek é oi em tibetano. Se você quiser ver como é que é em chinês, tá no meio. E em cima tá escrito no alfabeto tibetano. O oi em chinês é ni hao. Não precisa ler ali. Mas não tá escrito ni hao ali. Ni hao. Não é ni hao, então. Não, porque talvez seja especificamente falando do tibetano, então não vai traduzir ao pé da letra. Então, a gente fala aqui de roteiros, de China, de Tibete, de províncias, às vezes fica meio confuso, né? Então, se você realmente quer viajar pra cá, entra lá no nosso blog, camismeleve.com, que a gente escreve tudo muito detalhadinho, assim, sério, a gente escreve muito detalhado. As pessoas até falam, nossa, você escreve muito detalhado. E a gente crente que Xangri-Lá era toda moderna, desenvolvida, pronta para turismo. Olha, gente, onde a gente tá andando. Não, Marcelo? E aí? É muito difícil respirar nessa altitude. A gente fica sem fôlego em qualquer subidinha. E eu tenho enxaqueca, minha cabeça começa a... Pra quem não sabe, a gente chegou na Ásia agora vindo pela Transiberiana. A gente começou lá na Finlândia, na Europa, né? E viemos de trem, atravessando a Rússia toda, a Mongólia, até que a gente chegou na China. A primeira vez que a gente teve contato com o budismo foi lá na Rússia, ainda no Lago Baikal. Tem uma ilha lá no lago, a ilha Olkhon, e lá a religião na verdade é o xamanismo, mas eles têm essas mesmas bandeirinhas. Só que lá tem uns postes com essas bandeirinhas enroladas e aqui as bandeirinhas ficam espalhadas. Alguém sabe a diferença? Pra explicar pra gente, porque a gente não entende muito bem. Só sei que as bandeirinhas são muito parecidas, é tudo coloridinho assim, ó. Olha a cobra! É mentira! A gente chegou aqui no Templo das 100 Galinhas. Eu fui ali dentro, vocês viram, tava rolando um rito, algo assim. Eu resolvi não entrar com a câmera para não atrapalhar o lance deles. E a gente tá procurando as galinhas ainda. São 100, a gente não viu nenhuma. A gente viu galo ali atrás, mas galinha não. Eu acho que era uma bacia de água. Agora é uma bacia de gelo. Olha o frio que tá. Explica pra eles por que eu tô voltando. Ele tava indo pra lá, mas quando você tá num templo budista, você tem que sempre andar em sentido horário. Então você contorna o prédio sempre assim e não assim. Cara. Você já sabia disso e tava fazendo errado. Beleza, então, após tomar um esporro da Marcela, enquanto a gente tá caminhando aqui em volta do templo, no sentido horário dessa vez, eu vou explicar a história de Shangri-La. Em 1933, um escritor britânico chamado James Hilton, ele fez um livro chamado Horizonte Perdido. Ele descreve um paraíso no meio da cadeia de montanhas que é o Himalaia. É um paraíso completamente fictício, as pessoas não conseguem concordar em onde é esse paraíso e tal, mas o governo chinês resolveu, para promover o turismo aqui nessa parte da fronteira com o Tibete, resolveu botar o nome dessa cidade aqui de Shangri-La. Várias outras cidades tentaram ser chamadas de Shangri-La, mas essa aqui que recebeu. Os especialistas no livro dizem que não tem nada a ver com ser aqui. Tipo, na verdade,
essa cidade seria mais baseada com a paisagem da fronteira da China com o Paquistão, que foi onde o James Hilton já esteve. E ele... Mas dizem também que ele se baseou num livro de 2 padres que rodaram essa região aqui para descrever o paraíso dele. Bem, eu acabei de ler o livro e posso te dizer que não parece nada com o livro isso aqui. E o porco? Porco? Não, o porco ali no meio? Aonde? Ali no meio deles. Caralho, é um porco. Não tinha visto não. Será que é o templo dos 100 galos e o pessoal traduz pra galinha? Talvez. E 100 galos e um porco. E um 99 galos. Um porco e 99 galos. É um bom nome pra um templo, não é? Um porco e 99 galos. Porcão e seus 99. Galinhos. Agora a gente tá descendo a montanha e vai ali naquela colininha ali, onde tem o templo, essa torre dourada. Passando pelo ursinho de novo. Esse ursinho a gente vê em tudo que é canto, a gente não sabe do que é, se é um desenho, se... Não sei mais... Nunca pesquisamos, né? Não, eu não sei nem como pesquisar. O urso lendo. Marrom. Ah, mas ele não tá sempre lendo. Não? Não. Tá. Mas desde a Mongólia que a gente vê esse ursinho. A gente fica tão pouco parado nos lugares que a gente não consegue nem pegar essas referências pop. Eu lembro que a gente passou em Fortaleza, tinha uma personagem no trenzinho lá que eles fazem, que era uma menina camponesa e tal. A gente, nossa, quem é essa pessoa e tal? Será que é da Frozen? Não sei, tipo, todo mundo fala de Frozen. E aí a gente chegou na Rússia e descobriu que essa menina era de um desenho com um urso, que eu não lembro o nome agora, e que é russo. Então ela lá tava assim, tipo, explodindo pra todo lado. Bem, um desenho russo que faz sucesso no Brasil, assim. Tá no trenzinho da beira-mar. Não é, pô? Sim, nossa, essa bolinha aí no topo é símbolo da Mongólia. Deve ter alguma coisa relacionada com o budismo. Esse símbolozinho tá na bandeira da Mongólia. Eu acho que é do budismo, sim. A gente precisa estudar um pouco sobre o budismo, né? A gente vai caminhando pela cidade e descobrindo as coisas. A gente descobriu que esse palco tá montado aqui e vai ter alguma coisa hoje. O que é, a gente não sabe, mas daqui a pouco a gente volta pra ver o que tá acontecendo. E agora a gente vai ver, ó, o iaque daqui. A vaca. Mas a gente acha muito horrível, tipo, deixar o bichinho no meio da praça, seja lá qual for o bicho, pra turista tirar foto. Ontem, quando a gente tava chegando aqui, eu vi alguns, assim, num pasto, né? Eles são muito grandões. A primeira vez que a gente viu foi lá na Mongólia também. A gente não fazia ideia do que era. Aqui começa a polêmica, ó. É o exército vermelho chinês chegando e conversando com os tibetanos. Tipo, os tibetanos, é isso aí, vocês são bons pra gente. Em frente ao museu do Exército Vermelho da província aqui, que é de Qing. Da grande marcha do Exército Vermelho. Polêmica, polêmica. Polêmica porque em uma parte do século XX o Tibete foi independente. E aí veio o exército chinês e tomou de volta o Tibete. Então, bem, por que eles estão aprovando ali a chegada do Exército Vermelho? Será que eles não preferem ser independentes? Tibete livre! Mentira, eu nem sei nada sobre o Tibete, foi só pra fazer piada. A gente fica tentando entender essas questões, assim, né? China, Tibete, do outro lado do mundo em relação à nossa realidade. A gente não sabe nem o que comer no café da manhã, imagina entender esse tipo de polêmica. A gente faz o melhor aqui pra tentar explicar um pouco, mas a gente não fica estimando demais, não. É só o que a gente consegue entender mesmo. Sem opiniões definitivas, claro. Tipo, porque... Quem somos nós? A gente já odeia a escada naturalmente, né? Quem que gosta? E aí na altitude, a gente demora meia hora pra subir uma escadinha de nada. Vocês, povo magro, vocês conseguem, tipo, subir escada assim, sem dificuldade? É só a gente. É só porque a gente tá na altitude. A gente não gosta, mas a gente não tem tanta dificuldade. Aqui tá foda. Essas superpotências todas têm essa neura com segurança, né? A China é um dos países com mais câmeras de vigilância no mundo. E eles têm tecnologias de reconhecimento por câmera reconhecimento facial muito desenvolvidas. Eles já estão desenvolvendo uma tecnologia agora de reconhecimento de sentimento. Bem, para você que está vendo esse vídeo, talvez já não seja novidade. Mas uma vez já foi novidade, ó, você do futuro.
E olha que reconhecimento facial na China. Não, não coloca isso. Corta, corta. Vou aproveitar esse tema aí dos chineses. A gente está comentando aqui, a gente vai andando. E é impressionante como o ambiente aqui... Ah, Marcelo parou. É impressionante como o ambiente aqui lembra muito os Andes, a parte andina da América Latina. Peru, Bolívia, as cores, tudo é muito colorido, as pessoas se parecem, né? Se parecem, as pessoas aqui. Igual o povo andino mesmo, tem o olho puxado, mas tem essa carona mais indígena. Umas rugas assim na cara. A pele mais escura, não é o chinês que a gente está acostumado. Aqui a gente vai contando história enquanto dá volta em templo budista. No livro do James Hilton, ele explica que o mosteiro onde as pessoas estão... Desculpa, o monastério onde as pessoas estão é bem no alto da montanha, assim, é bem alto. Para eles descerem para o vale, eles precisam ser carregados pelos locais e tal, porque eles não conseguem fazer isso sozinhos, de tão perigoso e difícil que é. Bem, aqui o templo principal é bem no centrão da cidade, é uma escadinha, mas bem no centrão, baixinho. E tem aquele lá das 100 galinhas que a gente foi, 100 galos, sei lá, que também é bem altinho, mas nada demais para descer. Bom, fica aí, a gente está à procura ainda do que seria o templo, o monastério que faz referência ao livro. Tô começando a achar que o livro e Shangri-La não tem muito a ver não, na verdade, é só o nome mesmo. A gente não sabe muito sobre o budismo, mas a gente acaba visitando muitos templos. E o que a gente sabe é que sempre você entra num templo, tanto por dentro quanto por fora, você tem que fazer a visita no sentido horário, e não anti-horário. E sempre tem uns tambores assim, que você vai girando. Então você vai andando e girando com a sua mão direita, sempre. Então, esses tambores assim são chamados de roda de oração. Então, o pessoal que é devoto, eles passam fazendo uma oração com um colézinho de contas nas mãos, que eu também não entendo. E aqui em Shangri-La a gente tem essa roda de oração que é a maior do mundo. E é grande mesmo. Eu vou tentar rodar, só porque eu adoro fazer papel de idiota no YouTube. Vou te dar uma forcinha, né? Nem se mexe. Não tá se mexendo? Não. Não se mexeu, gente. Ainda bem que eu não tava orando. Aqui na China é assim, se você para pra pessoa tirar a foto dela, você vai ficar muito tempo parado. Você vai fazer várias poses e tal. Assim. Vamos voltar lá. Calma aí, espera aí, caminho. Esses símbolos aqui são símbolos do budismo tibetano. Então, aqui em Shangri-La estão pra todo lado. E não tem nada a ver com o nazismo, obviamente. O nazismo se apropriou desse símbolo, bizarramente. São 3? Já me sinto purificada, abençoada, sei lá. A gente sabe muito pouco sobre o budismo, né? A gente não é muito adepto a religiões, mas a gente vai aprendendo bastante no caminho. E respeitando, obviamente. Ali dentro daquele tamborzão que a gente estava girando, tem simplesmente 12,4 bilhões de vezes o mantra tibetano para a oração, que é o Om Mani Padme Hum. 12,4 bilhões de vezes. Ou seja, se você rodar 3 vezes em volta ali do tambor, da roda de oração, você vai ter completado 37 bilhões de vezes o Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, desculpa. Ou seja, deve valer o quê? Por uns 2 anos de oração, 3 anos de budismo, não sei. Mas parece ser bastante coisa. Porque as rodinhas que a gente está acostumado são sempre pequenininhas, assim, a gente roda com uma mão só. Isso aqui não deu nem para rodar. Agora eu posicionei aqui o nosso modelo pra gente ver direitinho o tamanho dessa roda. Olha só.
Eita! É muito grande mesmo. É óbvio que a gente não conseguiria rodar com as nossas próprias mãozitas. A gente gosta de dar nota para cidades baseado em critérios nossos mesmo. Não tem nada a ver com, sei lá, o que os sites de turismo usam para dar nota. Mas no nosso critério, aqui é 10. Totalmente. 10ão sem tirar nem pôr, assim. Chegou um grupo grande agora de chineses, acho que eles vão rodar a rodona lá, vamos ver. As mulheres estão tentando sozinhas. Tem que se espalhar pra fazer isso.